saboreie o nosso cardápio de boas ideias. E hoje, o Barzinho de Prosa está literalmente, assumidamente, um boteco, com muitas bebidas, com um convidado ilustre, Thiago Secotti, sommelier, cachaceiro e professor de bebidas. Seja bem-vindo ao Barzinho de Prosa. Muito obrigado pela presença. O boteco é todo seu. Opa, maravilha. Eu que agradeço, Bruno. Estamos aí. Falar hoje bastante de coquetelaria, de bebidas, cachaça e outros assuntos. A nossa mineiridade, a nossa boemia e a nossa coquetelaria, que é... BH é conhecida como a capital dos bares. Sim. Então, eu estou aqui com um bartender, um dono de bar, que é autoridade no assunto. E para começar, para falar da nossa coquetelaria, vou agradecendo aqui a essa mesa farta de patrocinadores, começando aqui com a Divina Cana, com essa cachaça Minerva de Castanheira, o Paulo e a Regina, muito obrigado. Olha que garrafa linda. Temos aqui o Licor Cristal Brasil, que é cristal, mas é licor de piqui. Um viva aí, um salve ao Cerrado Mineiro, ao Cerrado do Centro-Oeste. Agradecendo também ao Tony da Mixing, com seus refrigerantes e espumas para drinks e também para beber de forma amigável, sem álcool. Tudo é festa. Aqui, uma cachaça linda, que é a Cachaça do Mercado, produzida pela Lamas, engarrafada pela Ambix. Ambix, que é uma loja maravilhosa de destilados, a gente vai falar dela aqui. É uma loja referência, é um santuário de bebidas, licores, tudo que envolve essa parte de bebidas mineiras, referência, viu? Agradecer também a Monan, que é a referência de xaropes, né, Thiago? No mundo, certeza. A maior empresa de xaropes do mundo, uma empresa francesa, com essa parceria incrível. E claro, né, gente, quem bebe, come e come bem. Então, um queijo, Ribeiro Fiorentini, de Valadares, cidade boa, pra gente poder tirar o gosto. É errado falar o tirar o gosto, né, Thiago? Tá no popular. Se a cachaça é boa, pra que tirar o gosto? Né? Harmonizar, melhor. Mel Santa Bárbara, vamos falar do mel na coquetelaria. Você não imaginava que tinha mel na coquetelaria, né? Mas tem. Doce, geleia provençal da Bárbara também. A gente usa na coquetelaria. E aqui, gente, agora vem a parte do mineiro, raiz. Pão de queijo, vou mostrar melhor assim. Pão de queijo, sou de Minas, do grupo Amazing Foods. Porque a gente pode tirar o gosto, né, harmonizar a cachaça também com pão de queijo. Não é só no café da manhã. Não é só no café da tarde, mas esse pão de queijo é especial, porque você vai tomar uma cachaça, uma cerveja, um vinho, qualquer bebida, e ele é recheado com frango. Oh, sucesso. Sucesso total. E para quebrar o gelo, né, começar um podcast desse, vamos falar do Gelo e Gelo, do Matheus, que é uma produção aqui de BH. São gelos especiais, gelos nobres para coquetelaria, para se utilizar tanto nos destilados como nos drinks, sucos, né? É muito versátil. Então aqui, gente, ó, quer conhecer esse produto e todos esses produtos, vai no link lá na descrição, chama o pessoal porque são produtos incríveis. E o gelo, para a gente começar quebrando o gelo, a gente vai falar aqui da história do Thiago Secotti, mas principalmente de tudo que envolve o universo da coquetelaria. E o gelo é a peça, é o quadrado, né? É o redondo, é a pedra... A pedra fundamental. Que não pode ser rejeitada na coquetelaria. Então, eu vou deixar o Thiago começar aí se apresentando e falando do gelo. Muito bom. O gelo, né? O Matheus é um parceiro aí de longa data, fomenta muito a alta coquetelaria aqui em Belo Horizonte, né? E na região metropolitana também. E facilita bastante aí a vida dos bartenders, né? Especialmente com esse gelo especial, translúcido, né? Inteiriço, o cubo, né? Maior. Vamos abrir um gelo desse aqui? Vamos lá. Aqui a gente mata a cobra e mostra. A gente abre
degusta. Olha aqui. Olha essa pedra. Vou pôr aqui. É um prato. Vai fazer barulho mesmo. Gelo e Gelo, obrigado. É pioneiro nesse segmento aqui em BH. Um cara jovem, visionário, surreal. Então, Thiago Secote, o professor de bebidas, começando aí a nos falar do gelo na coquetelaria. O gelo, né? O gelo é dentro da coquetelaria clássica, né? A coquetelaria clássica americana que, né, surgiu nos Estados Unidos, né? Esse formato que a gente vive aí até hoje, né? Das misturas feitas uma a uma, né? Individualmente para cada pessoa, para cada gosto particular, né? A peça fundamental dela é o gelo. O gelo. Né? Então, sempre que a gente fala de coquetel, o gelo já é um ingrediente ali que está implícito, né? Vai ser uma bebida gelada, exceto algumas exceções, né? Que aí já nem são consideradas aí do rol dos clássicos, né? Da coquetelaria clássica. Perfeito. Mas a coquetelaria, sempre que a gente fala, a gente já imagina uma bebida gelada, refrescante, né? Que amacia ali a potência alcoólica, que traz a diluição correta, né? Então o gelo ele é importante nesse sentido, né? E um gelo com uma boa água, né? Boa água. Até... E o gelo e gelo, ele é um processo de estudo químico. Sim. Não é só pegar água e gelar, não. Tem toda uma pesquisa. Né? Apesar da gente ter a melhor água do Brasil, mas né, a gente pode melhorar ainda mais. Pode melhorar. Fazer um ingrediente especial e entregar sempre, né? Cada ingrediente de melhor qualidade, o coquetel final é o melhor possível, né? É excelência, o gelo. Do gelo e gelo, eles fazem com muita excelência. E tem alguns mitos e preconceitos com gelo. Geralmente, algumas pessoas, quando vão pedir um drink, eles... não coloca menos gelo. Sim, com certeza. Eu não quero com gelo. E isso está errado, né, Thiago? O gelo, tem que ter o gelo. Sim, faz parte do processo, né? E principalmente porque a gente está num país tropical, né? Um país que faz calor a maioria dos dias, Sim. dos meses, né? Então esse gelo ajuda a manter o paladar ali mais agradável ao longo de todo o consumo, né? E também muitas vezes não, né? Sempre ele é um ingrediente ali que vai trazer a diluição e vai trazer o equilíbrio para a mistura como um todo. Então essa história de que... Vou pegar o gelo aqui. Vamos com a mão mesmo. O gelo, ele não vai deixar a bebida mais fraca. Não, Ele pode deixar mais aguada se não tiver um bom bartender que fez um curso com o Thiago Secote. Com certeza. Né? Inclusive, no meu curso, eu comento sempre que o bartender é o único profissional do mundo que enxuga o gelo. Que enxuga o gelo. Né? Que a gente vai pegar... O gelo sempre vai estar, né, a 0 graus, que é esse momento que ele está nem líquido nem sólido, né? Ele está os dois estados e ele vai, naturalmente, ele está aqui, né, molhado em volta. Então, essa água que está em volta, ela não faz parte do processo, né? Então, a gente tem que secar esse gelo. Secar o gelo. Aí, como que a gente faz isso? Quem fizer o curso comigo vai descobrir. Isso, ó. E falando no curso, a gente também tem como parceiro a V-Drinks, que é a escola que forma bartenders, mixologistas. Tem vários cursos, né? Você pode estar falando dos cursos, né, com a gente. Obrigado, Virgílio, pela parceria. E para fazer um curso de coquetelaria raiz, mineira, Belo Horizontina, da capital dos bares, faça na V-Drinks. Thiago Secote vai falar agora da escola que ele é professor, ele é a referência nessa formação de bartenders. Exato, né? Eu dou os cursos aqui em BH desde 2018, né? E aí o Virgílio fez curso comigo, né? Um grande parceiro, um grande amigo. E aí depois da pandemia, no final de 2021, ele falou, vamos retomar então a ideia dos cursos. A gente tá vendo aí uma grande demanda por novos profissionais, né? Durante a pandemia, um momento muito triste, né? Muitas pessoas... Sim. Ficaram sem emprego, tiveram que mudar de área, né? Os restaurantes também em baixa, né?
E depois que passou esse momento triste, a gente teve um crescimento muito bom, né, dos bares, dos restaurantes e principalmente da coquetelaria vindo com força maior, né, e essa necessidade de novos profissionais no mercado. A gente então começou os cursos da V-Drinks, né, com o curso de bartender básico, né, também o curso de mixologia, que é esse curso que eu já dou aqui em BH desde 2018, né, e trouxemos também o curso de produção de ingredientes artesanais e agora, mais recente, o curso de bartender avançado, né, fazendo aí então o leque todo, né, desde o básico até o mais avançado de tudo. Curso completo. Exato. Então, na V-Drinks, né, tem todos esses cursos e eu coordeno ali junto com o Virgílio, a gente sempre está coordenando aí todos esses assuntos que são envolvidos aí dentro dessa parte, também convidando sempre professores referências aqui da região para ter sempre uma formação diversa e uma formação atualizada. Perfeito. Aqueles que querem fazer o curso de bartender, não é só para quem vai trabalhar na área não, viu, gente? É para aqueles que querem fazer um drink em casa, surpreender os amigos, os convidados para um jantar ou para o hobby. Entra aqui no Instagram, no YouTube, que a gente vai deixar o link da V-Drinks, que vai ter um desconto especial. É só pedir o cupom Um Barzinho de Prosa, que vai ser lindo, viu? Então, é claro, né? Já falamos do gelo, agora a gente vai beber de forma consciente, tá? É bom falar isso. Sempre. Que o álcool tem que ser consumido de forma moderada, em qualquer ocasião, beba com moderação. E é até importante falar sobre isso, porque o bartender, ele não é só aquele que faz o drink, entrega o drink, mas ele também pode não dar o drink. Sim, né? Caso o cliente também não esteja em condições. Né? Exato. Então ele tem que ficar atento também. Você ensina isso no curso, né? Sim, né? O consumo consciente. Consumo consciente. O serviço correto, né? A dosagem mais interessante para o consumo, né? E né, aqui no Brasil não é tão divulgado isso, mas fora é até lei, né, do bartender proibido de servir pessoa que já está intoxicada, né? Não dá mais bebida. Não dá mais, e caso sirva e aconteça alguma coisa, a responsabilidade é de quem serviu. Olha. Né? Então, de fato, é muito agradável, né, o consumo de uma cachaça ou de outra bebida alcoólica, mas, né, sempre com moderação. Com moderação. Então vamos começar então com a cachaça do mercado, cachaça da Lamas, rotulado pela Ambix. Ambix, uma loja de destilados, uma loja referência, está lá no Mercado Central. E o rótulo da cachaça, veja bem, o design criou um rótulo baseado no Mercado Central. Então vocês estão olhando aí pelo vídeo. Recomendo procurarem a loja da Ambix, comprarem essa cachaça, vamos falar dela aqui. Mas além disso, segue a página da Ambix, manda uma mensagem para eles, fala o cupom de desconto Um Barzinho de Prosa, que vai ter um desconto legal. Vamos tomar, Thiago? Opa! Vou servir o Thiago, cachaça do mercado. Oba! Maravilha! Essa cachaça, gente, ela é uma cachaça envelhecida por mais de 3 anos. Um tonel de carvalho americano, Bourbon. É uma cachaça maravilhosa. Bacana. Uma bela homenagem ao Mercado Central. Sim. Né? Um rótulo muito bonito, né? Produtos de qualidade, o pessoal da Lamas referência aí na produção de destilados nacional, né? E também de cachaça. Né? A Lamas tem vários prêmios internacionais, não só com a cachaça, tem uísque. Isso. A gente vai falar disso em vários episódios. Vamos brindar aqui. Saúde. Saúde. E vamos saborear essa cachaça do mercado. Obrigado, Marcos e Adriana.
O gelo até caiu. Começando então, a partir dessa cachaça maravilhosa, conhecer um pouco da história do Thiago Secote. Ele se intitula Cachaceiro. Sim. Como que começou essa paixão pela coquetelaria, pela cachaça? E depois você fala um pouco dessa cachaça de forma técnica que só você sabe fazer. Bacana. Né? Então eu comecei na coquetelaria por causa da cachaça. Por né? causa da cachaça. Cachaça que é esse ícone cultural do mineiro, né? E como ícone, ele virou um presente, né? Então a cachaça sempre é um presente que você dá, né, para uma pessoa querida e tudo mais. Então lá em casa tinha bastante desses presentes, o pessoal não bebia tanto. E uma hora eu falei, vou começar a gastar esse estoque aqui. Né? E aí, aos poucos, fui apreciando a cachaça e também levando a cachaça para dentro das receitas que eu estava aprendendo ali de coquetelaria, né? E fazendo já essa junção tão intuitiva para a gente de Minas, né? Que é fazer o coquetel com cachaça, né? E já vai aí uns bons 15 anos, né? 15 anos de cachaceiro? De cachaceiro. Tem que ter uma né? festa para celebrar isso. Debutante, né? Debutante. E sempre, né? Sempre trouxe essa bandeira aí da cachaça para a coquetelaria, né? Como um marco nacional, né? Uma bandeira para a gente defender aí como brasileiro e como mineiro. Né? Perfeito. A cachaça, que é o destilado mais antigo da América Latina, é o primeiro, veio aí antes do rum, da tequila, do pisco. Com certeza. É a bebida nacional, é a bebida do Brasil. Brasil. Só o Brasil produz cachaça. Cachaça é só produzida no Brasil. E a gente precisa falar sobre isso. Assim como na América Central, no Caribe, Barbados, tem o rum. Sim. Na ilha, como uma bebida, tem até um festival do rum. Aqui a gente também tem a Expo Cachaça, tem vários eventos, mas a cachaça é a nossa bebida, ela representa o Brasil. E essa cachaça do mercado, ela representa também a nossa mineridade. O mercado central é um lugar que você não compra só cachaça, mas compra de tudo, e é uma experiência gastronômica. E a cachaça está na gastronomia, não só na coquetelaria, mas na culinária. E vamos brindar mais uma vez. Oba. Cachaça do mercado. Saúde. No tonel que passou por Bourbon, né? Bourbon é um whisky, né? Um whisky. Uma denominação de origem, né? Do whisky americano, assim como a cachaça é uma denominação do nosso destilado nacional. E o Bourbon tem a especificidade que o barril só pode ser usado uma vez, né? Então, uma vez? Uma única vez, né? Então, a maioria dos destilados do mundo todo vão lá, aproveita que eles estão jogando fora, né? Que não vai usar uma segunda vez, compra e aproveita ainda aquele barril que ainda tem bastante sabor, bastante qualidade, né? E por que só uma vez? Uma lei que eles criaram para garantir um padrão. Um padrão. Né? O barril ele vai ficando mais fraco? Sim. Né? Então, a gente pode pensar o barril como se fosse um sachê de chá. Né? Entendi. O primeiro chá que a gente fizer ali vai ter um sabor mais acentuado, característico, mais acentuado. O segundo vai ter menos, o terceiro menos. Né? Então, sempre que a gente vai usando esse barril, ele vai perdendo aquele sabor típico, né? Mas ele ainda funciona como um recipiente ali para envelhecimento. Né? Ele ainda propicia todas as reações químicas que acontecem dentro do barril e entrega muito sabor, tanto que a gente percebe aqui ainda muito a madeira. Perfeito. Uma boa cachaça. Uma boa cachaça, né? Com a madeira destacada, né? Muito agradável, né? Sem nenhum tipo de defeito. Né? Um paladar mais herbal, um pouco pelo barril também, né? Sim. Mas também muito adocicado, que é característica aí desse barril de carvalho americano, né? Eu senti uma baunilha, Sim, uma baunilha, né?
Eu não sou sommelier não, viu, gente? Mas eu aprecio uma boa cachaça. A gente pode, né, apreciar e descrever sempre com a nossa percepção ali, com as nossas palavras, né? Não deixa de estar certo também, né? Perfeito. Claro que a pessoa treinada, ela vai ter ali um paladar mais avançado, né? Mais desenvolvido pela própria quilometragem, né? Pelos próprios estudos, e também vai saber identificar alguns defeitos ali mais corriqueiros, né? E falar com um linguajar mais técnico, né? Mas todo mundo pode se arriscar a fazer esse momento aqui de degustação, né? Um consumo esclarecido, né? Consciente, atento e até mais interessante porque a gente acaba consumindo menos. Né? A gente vai aproveitando mais a bebida com mais tranquilidade e, consequentemente, também consome um pouco menos. Né? E aí a gente pode, inclusive, consumir um produto de maior valor agregado, né? Tipo a cachaça aqui do Mercado Central. Perfeito. Interessante você falar do consumo. Tem um mito não, vou chamar de um erro fatal, que é o pessoal que toma cachaça geralmente vira de uma vez. Isso também tá errado, né, Tiago? Tá errado. Você tem que saborear, apreciar com calma, até porque quanto mais rápido se bebe álcool, mais bêbado você vai ficar. O fígado não vai ter tempo de trabalhar ali. Exato. Né? Então, tá errado beber assim, virar, viu? Tem até a cachaça para não queimar. Não, se queima... Se queima, tá com defeito, tá com defeito, cachaça boa. Deveria estar sendo consumida. É isso. Vamos falar um negócio saborear um pãozinho de queijo. Pão de queijo recheado com frango. Esse aqui é recheado também? Sim. Chiquérrimo. Com frango. Daqui a pouco eu vou experimentar. Outra coisa, gente. Quando beber, come também, né, Tiago? Importante, né? Muito bom. É um boteco. É um boteco. Fica à vontade. A gente vai trocando ideias, um falando na hora do outro, porque o assunto ele precisa de ser exposto. Isso. Né? E você comentou, né, da quantidade que a gente bebe e a velocidade, né? Sim. A Organização Mundial de Saúde recomenda, né, uma dose de 25 ml por hora. Por hora? Olha que dificuldade que é fazer essa velocidade aí. Nossa. Né? Então, já que a gente vai consumir um pouco a mais do que isso, né, é interessante a gente entrar com os fatores de redução de dano. Né? Então, sempre acompanhado de um petisco, né, de preferência já de estômago cheio, sempre acompanhado de água ou uma bebida não alcoólica, né, para a gente poder ter aí uma tarde proveitosa, uma noite proveitosa, né, com muita troca de ideia correta, bem raciocinada, né? Expandir a consciência de uma forma positiva, porque o álcool é isso, né? Traz alegria, libera serotonina, então você tem que ficar bem. Muito legal você falando sobre a cachaça, a gente falou do gelo, então qual que é a base de um coquetel? Ótimo. A base. Então, igual eu comentei mais cedo, né? A gente sempre espera que esse coquetel tenha álcool, né? Apesar de, nos últimos anos, a gente está divulgando muito a coquetelaria não alcoólica, né? E sempre espera que ele esteja gelado ali, né? No geral, com o gelo fazendo essa função ali na hora, né? E muitas vezes a gente faz um consumo mais simples, né? De um destilado com um refrigerante ou com um suco, né? Ou também um destilado com um licor. Licor. Né? São os tipos de coquetel mais simples, né? Mas a nossa caipirinha é um ótimo exemplo da base que a gente mais consome no mundo todo, né? Não só no Brasil, que é a base do destilado com a acidez do limão e algo para adoçar, né? Seja um xarope, um mel, uma geleia, um licor, né? Ou algum outro ingrediente aí que cumpre essa função. Então, essa tríade, né, do limão, açúcar e álcool, ela é uma das tríades mais importantes da coquetelaria, a que a gente mais consome no nosso dia a dia, até muitas vezes sem ter se atentado para isso.
Muito bom. Então quer dizer que a caipirinha pode ser a referência para coquetelaria. A base. É a base, né? E é até intuitivo para a gente, né? A gente já consome tanta caipirinha, ela está tão arraigada nos nossos costumes, né? E depois a gente pode explorar esse equilíbrio com outros destilados ou com outras formas de adoçar, com outros tipos de limão, né? Ou com outras frutas mais azedinhas, né? Tipo um maracujá. Sim. E afins, né? Mas essa base, ela é a principal da coquetelaria, a mais usada e a mais consumida também. Muito bom. Então tem que ter acidez, tem que ter Doçor e tem que ter o álcool. Tem que ter o álcool. Ou não. Ou não. Funciona bem sem também. Sem álcool. Pode usar o refrigerante aqui também. Refrigerante da Mixing, né? Um drink sem álcool. Exato. É uma boa base aí para criar coquetéis tanto alcoólicos quanto não alcoólicos, né? São refrigerantes um pouco mais potentes do que o que a gente está acostumado, exatamente porque eles funcionam bem na coquetelaria, mas também por causa dessa potência a mais, ele funciona bem para substituir, né, num coquetel não alcoólico. A gente tem uma percepção de uma bebida mais saborosa, né, que não é aquele suco, aquele refrigerante básico. Perfeito. Né? Funciona muito bem, ótimos produtos aí do nosso amigo Tony, né? Muito bom, Thiago. É uma aula. Obrigado aí por essa aula. Estou muito feliz com a sua presença e o objetivo de um barzinho de prosa é esse. É comunicar a nossa coquetelaria, os nossos bartenders, os nossos chefes de cozinha, a nossa cultura mineira. Estou muito feliz com os patrocinadores, os parceiros. E Minas Gerais, assim, são Minas, e se Minas não tem mar, a gente vai para o bar. E aqui é reconhecido como a capital dos bares. Dos bares, né? E há alguns anos atrás também a capital criativa da gastronomia, né? Que no Brasil muito a gente bom. só tem duas reconhecidas pela Unesco, né? Que é Belo Horizonte e Belém do Pará. Perfeito. Né? Então... Que também é um bom lugar de coquetelaria, Sim, né? Um ótimo lugar de referência de produtos nacionais, né? Amazônicos, né? Mas um pessoal também muito empenhado de manter ali viva as tradições, igual a gente aqui em Minas e em BH, né? Coquetelaria regional, com os produtos locais, regional, sazonais, né? Ali, né? Exato, né? Isso é importante. Que a gente vê falando que tá entrando em moda aqui, sempre foi, né? Sempre foi. Então, Minas Gerais não deixa nada a desejar para outra capital do Brasil, tanto na gastronomia quanto na coquetelaria, que a gente pode dizer de alguma forma que é a gastronomia líquida. Sim, a gastronomia líquida, gostei. E somos os maiores produtores de cachaça, né, Thiago? Sim. O estado que mais produz cachaça. O maior número de produtores, né? Toda cidade, todo mineiro tem um parente que faz cachaça. Que faz. Então, já está no DNA do mineiro a cachaça. A cachaça. Muito bom. Você falou do gelo, do álcool e dos xaropes, isso. Né? Do que pode... Essa é a fonte de doçor aí do coquetel, né? Do equilíbrio, da acidez. Sim. Né? E aí a gente pode falar também dos licores, né? Que também é uma tradição mineira, né? Sim. Todo mundo tem a tia, a avó que faz um licorzinho em casa, né? Então também está aí dentro, né, dessa valorização que a gente traz culturalmente, né, de explorar esses sabores locais, né? Por exemplo, o pequi, a jabuticaba, né, o marolo, o genipapo, né, essas frutas que estão aqui próximas da gente e que elas se mantêm relevantes, né, na agricultura, né, muito através dos licores, né, mas também através das geleias, né, que a gente consegue incorporar também uma geleia dentro de um coquetel, né, assim como a gente pode utilizar o mel, né, o mel talvez mais comum aí, né, a pinga com mel. Pinga com mel, E uma geleia também. Essa aí de limão capeta, não é isso? Limão siciliano. Limão siciliano. Dá para fazer muito drink, não dá? Demais. Valeu, Bárbara. Chiquérrima. É uma chefe de cozinha que
Produz muito bom. E o xarope da Monan? Os xaropes da Monan, que é o padrão internacional. Internacional. Né? Que traz aí uma riqueza de sabores, né? E também até de algumas frutas que a gente não tem aqui no Brasil. Sim. Fácil acesso, né? Sim. Se Então, quiser comprar se quiser fazer um drink, pode comprar o da Monan, mas também o Thiago ensina... Sim, pode fazer o curso de produção de ingredientes artesanais comigo. Porque é mixologista e ensina xarope, ensina tudo. Exato, né? Xaropes, licores, bitters, sodas, vermutes, né? Tudo que faz parte aí da nova coquetelaria, né? Da alta coquetelaria, a gente abrange aí nesse curso, que é um curso muito interessante, tanto para quem tem interesse em fazer esse coquetel em casa, quanto para quem quer aí, né? Abrir o próprio bar, a própria empresa de eventos, ou já tem, né? Esse negócio e quer buscar aí novos sabores, né? Não ficar refém dos sabores que já estão no mercado, né? Explorar a novidade, né? A criatividade, né? Afinal, Belo Horizonte, né? Novamente, cidade criativa da gastronomia. Perfeito. Até brindar mais um. Opa, merece, né? Depois dessa aula. E tomem a água, viu, gente? Bebida sempre acompanhada. Hidratação é importante. Né? Inclusive no meu bar, Bar Palito, né? Isso, quem for lá na Praça Raul Soares conhecer, um bar de coquetelaria clássica, a gente oferece ali sempre água à vontade para os clientes, né? Não precisa de ter lei para a gente fazer isso, não, né? É o bem servir, né? Sim. Manda que a gente sempre se hidrate, então por que não oferecer a água aí, né? E a água é vida, então você receber bem um cliente, né? Que a gente nem chama mais de cliente, um convidado especial no seu bar. Exato. O mínimo que você pode fazer é oferecer uma água. Exato. E fala um pouco do conceito do Bar Palito, o nome, o que é uma coquetelaria clássica, para quem não sabe ou quer conhecer o bar. Bacana, né? Então, o Bar Palito a gente inaugurou em 2022, né? Em maio, vai fazer agora 3 anos, né? E a gente trouxe essa proposta da coquetelaria clássica em contraponto do criativo, né? Então, beleza, né? É a cidade criativa, mas vamos fazer um contraponto também, né? E aí a gente traz essa coquetelaria clássica que é a coquetelaria internacional, né? Os coquetéis que todo mundo conhece ao redor do mundo, ou se não conhece, deveria, né? E a gente traz também os clássicos nacionais, né? Especialmente o rabo de galo, né? Que é um ícone da cultura botequeira, né? Que é a cachaça com o vermute, né? E também um clássico mais recente, que é o macunaíma. Macunaíma. Que é a cachaça com limão, açúcar e um toque de fernet, que é um composto herbal, né? Que traz uma riqueza aí para essa base que a gente falou, né? Que é a base da coquetelaria internacional mais importante, que é o destilado com limão e açúcar, né? A cachaça, limão, açúcar e esse toque especial aí, que faz esse clássico moderno nacional, que é o macunaíma. O nome coquetel é rabo de galo, correto? A palavra, né? Cocktail, isso. Né? A tradução literal é rabo de galo, então também, né? É o clássico dos clássicos. Nasceu clássico já. Nasceu. E tem a caipirinha própria do palito ali. Não tem a caipirinha? Não tem a caipirinha. A gente traz esses diferentes, né? Para poder mostrar que a cachaça não é só caipirinha também. Entendi o conceito. Especialmente por isso. Né? Legal. Então, gente, carta de drinks aí especiais, Bar do Palito ali na Raul Soares. Isso. É um lugar lindo, já estive presente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você, além de ser dono de bar e professor, também é apreciador de bares, de conhecer. Sim, a gente está nesse meio aí, né? Tudo é estudo, tudo é pesquisa, então é importante degustar bastante, passear bastante, conversar com todo mundo, né? Qualquer oportunidade é um momento de aprendizado. E eu falo isso porque é muito interessante a coquetelaria, porque são infinitas possibilidades. Sim. Aqui mesmo na mesa, a gente tem
3 destilados aqui, né? Bebidas Sim. alcoólicas, um licor, 2 cachaças. Tem refrigerante, tem xarope, mel, geleia, o gelo. Dá para fazer tanto drink com isso aqui, Sim. de várias formas. Assim, são infinitas possibilidades. Sim, A receita, o que você cria, você tem a espuma também, né? Que a gente precisa falar da Sim, espuma. com certeza. Né? Um toque moderno aí, né? Uma herança dos momentos aí da gastronomia molecular, né? Do começo do século, que se estabeleceu aí, né? Gastronomia molecular. Molecular, difícil. Isso, Fale sobre isso, fiquei interessado. Né? No começo do século XXI agora, né, os chefes começaram a explorar aí, as texturas dos alimentos, né? Então, uma forma de mudar a textura de um alimento era exatamente fazer ele em forma de espuma, né? Incorporar ali o ar, né? Igual a gente faz um chantilly, né? Sim. Tira ali o creme de leite, faz ele virar o chantilly. A gente pode fazer isso com outros alimentos também, fazer esse formato de espuma. E até hoje em dia, né, uma grande contribuição aí do nosso amigo Marcelo Serrano, lá de São Paulo, o Moscow Mule brasileiro, né, é o Moscow Mule com a espuma de gengibre. Né? Então, uma criação nossa. A gente pode falar que é um clássico brasileiro. Com essa releitura. Com essa releitura aí da espuma. Né? E a Mixing Bar traz aí, desde de muito tempo também, essa solução para os bartenders de Belo Horizonte, que é a espuma, né, que você pode comprar, você não precisa de preocupar em fazer, né? Então facilita bastante a vida e a gente pode usar para finalizar um coquetel, né? Essa daqui é de limão siciliano, né? Chiquérrima, linda. Então a gente pode, vários outros sabores, né, que a gente pode usar para finalizar e trazer essa textura para o coquetel e também o visual, né? Que o pessoal gosta muito na espuma. Fica um visual muito interessante, muito chamativo e o sabor muito agradável também. Isso é lindo. Para quem imaginava que a coquetelaria era algo simples, né? As moléculas, né? Era só pegar. A coquetelaria tem um gelinho aí. Era só pegar e bater? Não, pega aí, vou fazer um barulho, vou fazer um chacoalho. Não, é melhor você. Eu posso fazer bagunça na mesa. A música. A música do bartender? Olha isso aí. Muito bom, hein? Né? Então aqui a gente explora os 5 sentidos, né? Sim. Inclusive a audição. Que legal. Nunca tinha pensado. Os 5 sentidos estão presentes. Exato. É uma alquimia, né? Um momento imersivo, né? Que você está ali, todos os seus sentidos em êxtase. Nossa, deu até vontade de fazer um curso na V-Drinks. Ô, gente, esse papo tá muito bom. A gente vai até trocar de cachaça agora, agradecer mais uma vez a cachaça do mercado. E a gente agora vai tomar a Divina Cana. Então agora a gente vai experimentar, saborear e falar da Divina Cana. Uma cachaça que eu amo muito, como a cachaça do mercado. É de um amigos Paulo e Regina, lá de Três Pontas, que é a terra do Milton Nascimento. Aí sai coisa boa. Pô, Milton Nascimento é um terroir, que é importante falar do terroir. É uma cidade que tem o plantio de café e só tem 2 cachaças, a Divina Cana e a outra que eu não vou falar o nome. Mas a Divina Cana é a referência ali na região. Essa cachaça, ela é envelhecida em tonel de castanheira. E claro que o Thiago Secote que vai falar dela, ele que faz o... Eu fiz a análise, né, para o pessoal da Divina Cana de todos os produtos. Então essa daí eu já conheço. Já conhece muito bem. Vou servir você primeiro. Oba. Obrigado. Uma dúvida aí que o pessoal pode ficar pensando, essa cachaça é amarela? Não é amarela, gente. É o rótulo no fundo, isso dá um toque especial, chama atenção. Pensa essa garrafa no bar, assim, o design também foi incrível. Cachaça Minerva, que é um deus romano, uma deusa romana, que faz toda parte aí dessa... Deusa da sabedoria, né? Da sabedoria. Lembrando a gente sempre para beber com sabedoria. Beber com sabedoria. Elegância, né? Igual esse rótulo maravilhoso. Saúde. A tacinha da Ambix, né? Para
essa tacinha ISO, né? Uma tacinha de degustação, né? É interessante a gente ter uma dela em casa que ela concentra mais os aromas aqui, né? Para a gente poder perceber melhor as nuances da cachaça, né? Então a gente falou mais cedo de virar a cachaça, né? Se possível também não consumir no copinho de shot, né? Um copo que possa capturar esses aromas, né? Numa taça, fazer possa como um capturar vinho, esses né? aromas, exato, como Dá todo uma... produto de qualidade, né? Levar ali até mesmo o nosso recipiente aí que a gente está usando para degustar. Que a deusa Minerva nos abençoe com essa Oba! sabedoria da cachaça. Muito bom. Eu nem vou falar das notas, porque quem fez a análise está na minha frente. Manda brasa. Deixa eu tirar essa pressão daqui. Ó, Senão vai ficar conversando com a gente. a audição dele Tá é... querendo conversar também. Né, então, Divina Cana Minerva, né, envelhecida em barris de castanheira, né, ela tem uma leve coloração palha, né, quase não dá para perceber, que é muito valorizada aqui pela rotulagem, né, mas ela traz, né, se a gente percebe nos aromas, né, ela não é uma cachaça branca. Sim. Pelos aromas, né, a coloração dela é uma tonalidade mais para o lado do incolor, né, mas um aroma mais de produto envelhecido, que passou por madeira, né, aroma de castanha, né, como a própria madeira. Literalmente. A gente espera pelo nome, né, mas também os aromas mais adocicados, uns aromas de fruta, né, é um produto bem interessante para ser degustado puro, mas também na coquetelaria, né, por essa sutileza, né, do envelhecido, então ela funciona bem para coquetéis mais leves e também coquetéis amadeirados. É uma madeira diferente. Assim. A gente provou aqui antes o carvalho, né, que é a madeira usada aí mais ao conhecida. redor do mundo, né, mais conhecida, né, mas aqui no Brasil a gente explora muito as madeiras nacionais, né, então a castanheira entra aí nesse rol das madeiras nacionais como um sabor diferente, né, ela entrega aromas diferentes e muito agradáveis, né? E a gente tem várias outras também, né? A amburana, o jequitibá, o bálsamo, né? Principalmente esses três, né? Mas também algumas outras que a gente não tem tanto costume ou a gente não ouve tanto falar, como a castanheira, né? Não, e harmonizou perfeito. Com a castanheira com pão de queijo recheado de frango. Aqui. Nossa. Esse pãozinho de queijo é gostoso. Gente, vamos falar, ser mineiro é bom demais. Gente. Esse programa é para desconstruir muita coisa. A galera gosta de uma linguicinha, um torresminho, mas esse pão de queijo, para harmonizar com cachaça. Sim. Nossa. Acho que tudo fica bom com pão de queijo. Fica, com certeza. Né? E a cachaçinha vai bem com o pão de queijo, que ele tem, né, a gordura da massa, né, o óleo. Olha. E o sal, tem um leve salgado, né? E aqui a gente está com a proteína do frango, né? Então combina super bem, já faz o trabalho completo, né? Perfeito. O perfume. Tem umas linhas, Thiago, que geralmente no vinho, né, mostra ali a qualidade. Também é um fator determinante de uma boa cachaça, as linhas? Com certeza, né? As lágrimas que a gente chama. Lágrimas. Né? Quando a gente gira essa bebida alcoólica na taça, ela vai formar aqui primeiro, né, uma linha, né, onde ela parou, e depois, né, esse líquido que está ali, ele tem uma oleosidade que vai começar a escorrer, né? E essa oleosidade são os ésteres, né, que são compostos aromáticos, né? E também a oleosidade do próprio álcool, né? Então, se a gente fizesse isso com água, não ia dar certo, né? Então, às vezes, que a cachaça sua que está em casa guardada há muito tempo, né? Você pôs ali na taça, girou, não deu nada, e o álcool já deve ter evaporado. Evaporou. Né? Aí tem que ter guardado muito tempo, né? No geral, não é tão bem assim, não. Né?
E essas linhas, né, essas lágrimas, elas indicam aí que é um produto com a carga aromática, né? Nossa. Inclusive, né, a gente provou aqui o pão de queijo, mas essa cachaça vai muito bem também com o queijinho. Queijinho? Né? Então vamos comer um queijo? Vamos comer um queijinho também. O queijo Giovana Ribeiro Florentino. É um boteco. Olha que queijo bonito. Esse programinha dá fome, viu? Quem tá assistindo. Mas não precisa ficar com fome, galera. Ó, vai lá no Bar Palito, bebe os drinks do Thiago Secote, procura esses queijos, esses pães de queijos aí no link da descrição. Mas vai no Bar Palito. É uma experiência. Vale a pena. Nó. O queijo casa com a cachaça. Né? É uma experiência gastronômica. Sim, né? Que a gente tem a gordura mais apurada, né? Ela contrasta muito bem com a madeira, né? A madeira tem ali os taninos que vão trazer essa astringência, essa sensação de boca seca, e a gordura vai hidratar de volta, né? Não só a gordura, mas também a gente consumir um golinho d'água, né? Para hidratar aí a mucosa da boca. Beber é uma arte, né, Thiago Secote? Exato. E a bebida, ela sempre fez parte, né, na história da humanidade. Em vários momentos, as festas, os rituais. Então, eu vejo que a cachaça ela tem muito potencial, não só dentro do Brasil, mas pelo mundo afora. A nossa caipirinha é conhecida e reconhecida. Eu gosto de caipirinha, mas eu queria saber a sua receita de caipirinha. Boa. A sua receita, porque eu tenho certeza que quem está assistindo aqui vai ficar com água na boca, vai procurar essas cachaças e vai procurar o Thiago no Palito, não para caipirinha, mas para o curso e para experimentar outros drinks. Outras novidades, né? Isso. Como diria minha mãe, caipirinha se toma em casa. Toma em casa. Então é para fazer em casa. Vai, compra essas cachaças, viu? Não vai fazer caipirinha em cachaça ruim, não. Tem esse mito, né? Da caipirinha boa é com cachaça ruim, não faz o menor sentido. Que isso, né? Não tem lógica. Zero. Né? Caipirinha boa é cachaça boa. Não vale nem a pena a gente discutir, porque... Ou é divina ou é do mercado. O argumento já nasce morto, né? É isso. Anota aí, gente. Anota aí. Você vai escolher lá no sacolão, né? No sacolão, não é no supermercado, não, tá? Vamos valorizar o local, né? O pequeno vendedor, o pequeno negócio. Você vai escolher lá o limão com a casca mais lisinha, né? Não é aquele limão todo enrugado, seco, não. Tem uma técnica para comprar o limão. Suculento, né? E aí, entre meio limão e um limão, né? Entre meio e um. Isso, vai depender do tamanho do limão. Sim. Né? Aí você vai usar o açúcar, né? No bar a gente costuma fazer o xarope de açúcar, né? Ou se você quiser dar um toque especial para sua caipirinha, você usa um xarope saborizado da Monan, né? E agora eles estão até trazendo para o Brasil aqui o xarope simples, né? O xarope de açúcar de cana, né? Que é o que a gente pode fazer em casa aí, misturando partes iguais de água e açúcar, né? Olha, gente, ó. Partes iguais. Partes iguais, seria a dica é essa. 1 litro de água para 1 quilo de açúcar. Isso. Ferver então, um pouco. Um copinho desse de água, um copinho desse de açúcar. Não precisa nem de esquentar, né? Se tiver paciência, mistura ali. Se tiver um micro-ondas, põe ali 30 segundinhos só para facilitar a vida, né? Mas não precisa nem de esquentar. Legal. Aí vai usar meia dose desse xarope de açúcar, né? Pelo menos para começar, depois você vê aí qual que é o seu paladar, né? Se é mais doce, se é menos doce, mas meia dose é um bom início. Ou seja, a metade de uma dose de cachaça. A gente está aqui, né? Tem o dosadorzinho, né? Que é uma dose e meia dose. Ou então você faz mais ou menos no olho aqui, na metade, né? Num copinho de dose, um copinho de cachaça. Muito bom. Né? Vai amassar esse limão suavemente, né? Sem agressividade, né? Sem agressividade, né? O jeito que você quiser cortar é esse mesmo, não tem mistério nenhum, né? Se o limão estiver bom, tá tudo certo. Então vai extrair aí esse suco e o grande tchan da caipirinha, que é também extrair ali o aroma da casca. Né? Vai colocar bastante gelo no copo,
né? Bastante mesmo, vai encher, quase transbordando, né? E quando eu faço a caipirinha em casa, eu sempre tenho a cachaça no congelador. Perfeito. Porque aí já está no jeito, geladíssima, né? E aí a gente vai pôr uma dose, colocar ali uma colherzinha de café, incorporar tudo, né? Deixa a colherzinha ali, tem gente que gosta, né? De ficar brincando ali com a mão enquanto tá fazendo nada, né? A estética ali. E aí também dá um charme, né? Charme. Aquele copo metal, baixo. Copo baixo, né? A colherzinha de metal, né? E uma boa cachaça sempre. Olha aí. A receita do Thiago Secotti, da nossa caipirinha de BH. Vamos brindar mais uma vez. Saúde. Saúde. Além da bebida, do gelo, dos xaropes, dos licores, né, para dar o dulçor, tem também as especiarias, né, que eles chamam de guarnição, sim. Sim, a guarnição é a decoração, né, o acompanhamento. Isso. Ali, e está muito na moda, na verdade sempre teve, né, a gente usar ali algum temperinho, né, naquele coquetel, né. Está muito na moda hoje em dia no gin tônica, né? O gin tônica ali com especiarias e botânicos que vão complementar os botânicos do gin, né? Mas se a gente lembrar, uns 15, 20 anos atrás, a gente tinha caipirinha gourmet. Você lembra disso? Caipirinha gourmet. Que era a fruta com uma erva, com um tempero, né? Então o pessoal fazia ali o limão siciliano com a pimenta rosa, né? O abacaxi com hortelã, o morango com manjericão, né? Então a gente sempre brincou muito com isso, né? O ser humano, ele tem essa necessidade criativa. Verdade. Né? Então, por mais que a gente não seja um bartender, um chefe de cozinha, em casa a gente vai fazer um arroz com arroz, um macarrão diferente, vai fazer uma caipirinha, vai experimentar, dar um toque especial ali, seja com uma geleia ou seja com uma erva da horta, né? Que a gente sempre ganha de alguém. Lá em casa estava com muita manga, tinha uns alecrim, eu trouxe aqui para você, também trouxe um queijo, um frango, né? Essa hospitalidade do mineiro, né? Então sempre tem alguma coisa ali que você vai misturar e você fala assim, hoje não tem limão, eu vou pôr uma laranja, e aí hoje não tem açúcar, eu vou usar um mel, né? A gente é muito criativo, né? Então tudo funciona bem, né? E às vezes até intuitivamente mesmo. A gente vai ali, a primeira não ficou boa, mas a segunda ficou melhor, a terceira melhor ainda, né? E aí no outro dia a gente continua a nossa experimentação. Vai testando. Exato. Muito bom, Thiago. Nossa, nem eu imaginava que a coquetelaria era tão rica dessa forma. E é bom conversar com um professor, eu que também sou um professor, mas não de bebidas, mas da área de história. Legal. E aí falando um pouco da história, né, do Colin Field, que é um bartender aí que criou referência, ele criou o primeiro curso de bartender do mundo. E ele eu acho que ele até vendia umas fitas VHS, né, alguma coisa assim, tem uma história desse tipo. Sim, então eu gosto de estudar um pouco essas histórias. Eu vi que ele quando chegava o cliente no bar, lá do hotel, e aí geralmente o cliente chega, já quer ser atendido, né? Correria. Aí ele dava uma água gelada com uma rodela de pepino, porque acalmava. Spa, né? Acalmava. Então a pessoa ela tomava uma aguinha, ela ficava acalmada. Eu vejo que aqui em BH, assim, os nossos bares, eles atendem muito bem. O mineiro hospitaleiro. E falando do Colin Field, quais são as suas referências? Quais bartenders brasileiros, mineiros, internacionais te trouxe uma inspiração, algo que, assim como o Colin me deixou assim, uma água tão simples, né? Esse bom exemplo, né? Eu vou fazer isso para minha esposa em casa. Ela chega, toma uma aguinha com pepino, relaxa, fica bem. Eu acho que é assim, né? A gente precisa entender, fazer uma leitura do cenário, mas me conta aí, quais os bartenders te trouxe essas ideias? Aqui em BH, né, eu comecei primeiro indo aos bares, né, e depois estudando muito aí na internet, né, na época dos blogs, né? Hoje em dia nem existe mais isso, né? Você até escreve, né? Eu tenho um blog também,
né, que é o Bartending Notes, que é o mesmo nome do meu Instagram, né? Mas hoje em dia a gente consome uma mídia mais imediata, né? Mas voltando, né, eu comecei indo nos bares e conhecendo esses profissionais, né? Conheci ali no antigo Oliver Art Bar, né, a Analice e o Mário, grandes amigos meus, né? Depois eles me apresentaram, né, o Felipe Brasil, o Tony da Mixing, né, e também o Thiago Gazinelli, né, meu xará. Legal. Então, esses 5 aí, grandes referências para mim, né? Mas a gente tem grandes nomes na coquetelaria de BH também, né? O Conrado, o Vinícius, a Jocássia, né? Uma infinitude aí de excelentes profissionais, né? Talvez até esqueci alguns aqui, né? O Cássio, a Poli lá do Restaurante 31, né? Legal. Pessoas que sempre estão dando aí o ótimo exemplo da hospitalidade, né? Porque afinal fazer drink é rápido, né? Você faz um drink ali em 1 minuto e o resto do tempo que o cliente está ali, o que você vai ficar fazendo, né? Talvez você não está conversando com ele, mas você está sempre antecipando aquela próxima necessidade. Sim. Né? E, né, do exterior, né, eu tenho aí a referência do Jeffrey Morgenthaler, que era um escritor de blog, né? O Dale DeGroff, que é um dos mestres da coquetelaria internacional, né? E a gente pode até fazer o paralelo aqui com o mestre Derivan, também, que foi um grande amigo meu, né? A gente conversava bastante, tinha uma admiração muito grande ali por ele. O Gary Regan, que era um bartender mais antigo, né? Uma figura icônica. bem icônica, interessante, né? Sempre trazendo essa parte do fator humano, né? Acho que esses são alguns aí das referências que eu levo e que são as pessoas que a gente ouve a história, né? E a gente carrega aquela história, aquele bom exemplo com a gente ao longo da nossa vida, né? Falamos de cachaça e agora a gente vai tomar um refrigerante para limpar o paladar do Tony, Grapefruit. Gente, não é só para drink, tá? Refrigerante você pode comprar também, procura lá Mixing, tomar em casa. É refrigerante nosso, de BH, então foi feito para coquetelaria, mas não precisa ser só na coquetelaria. Pode até ser também na coquetelaria sem álcool, né? Se você arriscar ali uma mistura não alcoólica, né? Eu vou te servir, você vai ensinar um drink sem álcool, Opa. então. Já que é para falar... Para falar, vamos conversar. Olha a textura. BH é bom demais. Vou colocar aqui. Cadê? Maravilha. Um refrigerante da Mix. Valeu, Tony. Pra gente limpar o paladar, porque tem mais bebida pra gente saborear. E o Thiago vai dar aquela receitinha. Drink sem álcool. Com certeza. Utilizando aqui o grapefruit. Isso. Né? Grapefruit que é a toranja, né? O pomelo, esse cítrico que tem um leve amargor, né? Aquela laranja que é vermelha por dentro. Isso. Bem conhecida aí na coquetelaria. E até esse amargor muito interessante como opção não alcoólica, né? Porque ele traz algumas sensações que o álcool também traz, né? Desse amargor. Nossa, né? muito bom. A gaseificação também traz essa textura, né? Então, esse tipo de ingrediente, né, carbonatado, ele é muito interessante para a gente fazer os coquetéis sem álcool, né? O grapefruit combina muito bem, né, com o maracujá, com essas frutas mais cítricas, né? E a gente pode talvez adoçar aí com um xarope de mel, né? Faz a mesma ideia, né? Uma parte de mel, uma parte de água, dilui, né? Traz ali a acidez do maracujá e complementa aqui com o grapefruit da Mix, com certeza vai ficar uma delícia. Olha isso. Perfeito. Caipirinha, drink sem álcool. Sucesso, né? Toma uma caipirinha, toma um drink sem álcool, faz um petisco, toma uma aguinha. Um pão de queijo. Vai a queijo, noite toda. E vai. Essa é a nossa boemia. Muito bom. Oi, gente, eu desculpa, mas vou ter que comer. É importante. Vamos falar o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Com certeza. programa de comida e bebida tem que comer e beber.
Muito bom. E os bares? Além do Palito, claro, que é o seu bar. Alguns bares da capital que... Aquela pergunta clássica. Os bares que o bartender frequenta. Sim. Vamos falar da nossa capital aqui, porque a intenção é essa. Falar... valorizar, né? Todo mundo. A gente vai no Palito e a gente vai nos lugares que o dono do Palito indica também. Por favor, né? Importante. Os parceiros. A variedade aí, né? 3 bares. Bar Palito, né? Primeiro de todos, né? Vou indicar a novidade aí, né? Que eu falei agora há pouco, que é o Restaurante 31, que está com uma carta de coquetéis exclusiva, usando apenas produtos mineiros. Então, não lá... só coquetéis, né? Tudo ali, né? Tudo, gastronomia, tudo. Comida. Mas, né, a gente às vezes pensa assim, mas como que vai fazer um Negroni só com produtos mineiros? Lá tem. Lá tem. Né? Como que vai fazer um whisky sour com produtos mineiros? Lá você vai entender. Né? Um dry martini, lá tem também. Inclusive o uísque é da Lamas, a mesma que produziu essa cachaça do mercado. 31. Então, uma grande variedade de produtos mineiros aí que às vezes a gente ainda nem está sabendo que existe. É o bar mineiridade completa. Completa, até o nome. Até o nome. E um outro bar muito interessante também é o Bar Marginal, né, que é onde a gente dá os cursos da V-Drinks. Legal. Que traz uma proposta também bem diferente, que é a proposta dos produtos de boteco, né? Dos produtos, as marcas e os nomes que às vezes a gente tem um preconceito, né? Os produtos que a gente marginalizou ao longo da história, né? Por isso Jurubeba, o nome Marginal. A Catuaba, né? O conhaque nacional, né? Aquele mais raiz. Presidente, que é o... É o Imperador. Não, eu nem conheço esse. Né? Então a gente também busca aí essas marcas diferentes, né? O Paratudo, que é um produto mineiro também, né? Sim. Feito no Triângulo, né? E grande elenco aí que a gente também apresenta, então, essa coquetelaria diferente, disruptiva, né? E com o preço mais acessível, mais popular, né? Ali, inclusive, no edifício central, na Praça da Estação, né? Eu sempre frequentei muito o centro da cidade, né? Então, trabalhei muito tempo no Maleta, agora ali na Praça Raul Soares, trabalhei também no Mercado Novo, né? E estou dando ali as aulas dos cursos, né? Na Praça da Estação. Então, é um circuito que está ganhando tração, né? Há um bom tempo já, desse movimento cultural de valorização do que é nosso, né? E da tomada dos espaços que são públicos, né? Lindo. Muito bom. Marginal. Essas 3 dicas aí. Marginal, 31. E Palito. Palito. 31 por causa do DDD. DDD 31. Que legal. Tá lindo. A gente já deu uma limpada no paladar com esse maravilhoso refrigerante. E agora a gente saboreia. Vamos tomar então um licor, que é o digestivo. O digestivo, né? É pro final. Pro final. É um licor de piqui. Não tá amarelo, é um licor translúcido. É uma técnica. Esse licor é de Curvelo, Isabela, que é a proprietária. É um licor centenário desde 1916. Schumacher já bebeu. Aqui é o rótulo, é um rei belga. Tem uma história incrível para quem gosta de história, como eu. Então, é a marca que eles retomaram, né? Que era uma marca muito famosa, que tinha sido descontinuada e, felizmente, agora a gente está podendo degustar esse licor histórico. Sim. Você gosta de piqui, né, Thiago? Gosto. Porque piqui é aquela história, eu amo, odeio. Eu amo. Então, um licorzinho de piqui. Chiquérrimo. Nossa, e ele fica no congelador. Aí fica melhor ainda, tá ótimo. Ó, boa. Lindo. Cadê o... Aqui, ó. Você falou, aproveitando o licor, voltar na cachaça aqui, que coloca cachaça no congelador, né? Pra fazer a caipirinha. Sim. Tem um mito também que cachaça não pode ser gelada. Isso é mito também, né? É mito, né? Pode gelar. Eu gosto muito da cachaça gelada pra caipirinha. Sim. Né? Mas às vezes você prefere degustar a cachaça pura,
gelada, né? Ou resfriada, sem gelo, né? Sempre que a gente diminui a temperatura desse destilado, desse licor, a gente vai ganhar textura, né? E também a gente vai diminuir a percepção alcoólica. Né? Então, isso vai tornar a experiência mais agradável. Então, você pode pegar a cachaça, bater na coqueteleira... Também. Com a peneira, para não descer... Sim. Que ela vai ficar mais... Mais leve, né? Aí a gente já vai trazendo também diluição. Diluição. Né? Que é interessante também, né? Mas... uma forma mais prática é deixar na geladeira. Na geladeira. Né? Ou no freezer. E aí? Né? Não tem problema nenhum. Sem preconceito. Cachaça pode ficar na geladeira. Pode. Então... E o licor? E o licor, melhor ainda. Melhor né? ainda. Licor de piqui. Cristal Brasil. Cristal Brasil. De Curvelo. Nossa. Vou deixar você fazer uma análise também desse licor. Muito bom. Excelente, muito equilibrado, né? Não é um doce enjoativo, é um doce bem interessante para a gente tomar aqui nesse formato puro, né? O pequi não é muito agressivo, né? Especialmente para quem às vezes tem um preconceito. Acho que vale a pena experimentar esse daqui. E o pequi nesse formato, né? Com esse processo que eles fazem na Cristal Brasil, ele fica mais delicado, né? E acaba remetendo a frutas tropicais amarelas, né? A boca enche d'água. É um sabor bem interessante. Hoje você escolheu bem os petiscos aqui, porque tudo está indo bem com o queijo e com o pãozinho de queijo com frango, né? Dá para harmonizar bem? Super bem com os dois aqui, com certeza. Nossa. Eu sou fã de piqui. Eu fiz um podcast com o Eduardo Maia e ele falou piqui, gente. Piqui, fica aquela conversa, é mineiro ou é de Goiás? Não, gente, piqui é brasileiro. Né? Eu sou muito a favor de tirar esses limites geográficos. Sim. E a gente falar mais de Brasil, né? Cachaça Brasil. A gente falou no início que é o maior produtor, né? Nós somos os maiores. Mas também é o tamanho do estado, né? Uhum. Então, a tradição. Fica fácil, né? Fica fácil. Mas o piqui, ele é brasileiro, ele é do Cerrado. E um licor de piqui, assim... Quem olha... Nossa, mas piqui, translúcido. Mas é mineiro, né? É daqui, gente. Então, vamos conhecer os nossos produtos. Vou deixar também o Instagram. E ele é muito bom. Maravilhoso. Bem equilibrado. Muito com queijinho. Realmente harmonizou bem o queijo mais curado com a fruta amarela, ele combina super bem, né? Às vezes alguns têm até já o queijo já tem até algumas notas, né? De abacaxi, de maracujá, né? Então vai combinar bem com o pequi aqui, sem mistério. Isso é importante, mostra o seu conhecimento técnico. Você não é só o bartender que pega a coqueteleira, bateu, serviu. Não, você é um estudioso. Você busca conhecer os sabores, né, os aromas, para poder harmonizar bem, para provocar uma experiência profunda nos seus clientes. Então, acho que a gente sai daqui da gravação no final e a gente vai pro palito tomar mais. Bora. Muito bom. Me dê aí uma sugestão de harmonização com essas bebidas aqui. Tipo, uma cachaça com... O que você acha que dá para fazer? De coquetel? É um desafio assim na hora. Essa Minerva aqui, ela tem, né, igual eu falei mais cedo, a nota de castanha, de pera. Né, tá até aqui já, o Monan de pera. Acho que vai dar uma combinação muito interessante aqui. Perfeito. Né? E aqui o carvalho americano, né? Ele vai combinar bem com o mel, né? Com o refrigerante grapefruit, né? Vai trazer essa ideia aí. Mas a gente também pode, né, explorar aí, por exemplo, né, o pequi com um limãozinho, um carvalho e uma espuminha de siciliano, né? A gente pode ir brincando, né, dessas várias combinações que a coquetelaria permite, né?
E, de fato, é uma infinidade aí de opções. É uma alquimia. É uma magia tudo isso. Vou até saborear mais uma Divina Cana aqui. Opa, eu tenho aqui também. Muito boa. O gelo, fundamental. Mas além de tudo isso, tem a parte da apresentação do drink. Sim. Que você deve ensinar isso muito bem também no curso. Sim. O bartender não pode ser tímido, ou pode? É difícil, né? É difícil. Tem que ser uma pessoa mais conversada, né? Tem que ser uma pessoa sem timidez. E... Porque é isso, né? Você está ali para receber todo mundo. Então, se você ficar ali no seu cantinho, você está sendo só mais uma peça da engrenagem, né? Você tem que estar ali para receber, né? Então, quem recebe tem que estar de braços abertos sempre. Legal. Você, se fosse escolher um drink que representa BH para você. BH. Um drink que, assim, esse drink para mim representa BH. Interessante. Sua memória afetiva, né? Pode ser um drink que você também criou, que te traz essa coisa da capital, ou um drink que você tomou há anos, não sei. Acho que cada um tem uma experiência. Tem isso. Até há algum tempo atrás eu fiz uma reflexão desse tipo. Legal. Né? O que os bartenders estavam criando ali, que tinha, né, qual que era a constante das criações ali, né, o denominador comum e tudo mais, né? Mas vou deixar um coquetel aqui, que talvez muita gente já deve ter tomado, mas meu amigo Thiago Gazinelli deu o nome de Wagner. Wagner? Wagner. Oh. Né, que é caldo de cana com limão e cachaça. Nossa! Isso aí não tem erro, né? Caldo de cana, limão e cachaça. Isso. E a gente tomava, né? Saía do bar de madrugada e ia para a pastelaria tomar Wagner. Perfeito. Do rei do pastel? Com certeza. Não tem outra opção de madrugada, né? Mas, nossa, às vezes, você tá ali na feira hippie, por que não, né? Ou tá num lugar que tem essa oportunidade, né? Vale a pena fazer essa combinação aí. Bem interessante. O caldo de cana também pode ser utilizado para dar o doçor, né? Sim, os exato. Coquetéis. Né? Muito bom. Então, ele faz essa função aí do doce, né? Também da diluição, né? Porque ele é doce, mas não tanto quanto um xarope, é um licor, né? E o limãozinho ali traz o equilíbrio e a cachaçinha arremata. Perfeito. E dá até para fazer com limão, que a gente conhece aqui tradicionalmente, limão capeta. Limão capeta. Esse também. Esse é o bom. Ou laranja da terra, né? O limão, tem vários nomes, né? Limão rosa, limão cavalo, tem uma infinidade de nomes regionais, né? Tem limão laranjinha, né? Vários, infinidade, né? Aquele limão da casca mais laranja, né? Que é bem perfumado. Funciona super bem e traz também esse toque mais regional nosso. Perfeito. Muito bom, Thiago. Sua história, sua experiência. É um jovem. É importante também a gente mostrar. 35 anos. Sim. Falando de cachaça. Porque a cachaça também não é só a cachaça que é utilizada para fazer os drinks, né? Ele tem o conhecimento técnico da cachaça. Porque tem aqueles que vão tomar os drinks e aqueles que vão beber a cachaça, né? Sem mistura. A gente chama de cowboy, né? Ou pode usar um termo mais técnico. Cachaça pura. Cachaça pura, né? A dose. A dose de cachaça. Inclusive, vou aproveitar para contar um caso aqui do Mário, que é meu grande professor do bar e da vida aí. Ele quando trabalhava num bar, ele tava lá ouvindo o colega, atendendo um cliente. O cliente chegou, me vê aí um whisky cowboy. Ele falou, cowboy não tem cavalinho, pode ser? O próprio. Exato. Só tem um cavalo. Então,
né, esse consumo da cachaça pura, né, especialmente se for, né, um local aí a gente está construindo, né, aqui a gente tem em BH a Associação Brasileira de Sommelier de Minas Gerais, né, a ABS Minas, tem ali o curso de sommelier de cachaça e a gente está aos poucos profissionalizando essas pessoas para fazer o serviço da cachaça, né, e desenvolver cartas de cachaça para os restaurantes e bares, né? Então, cada ano mais a gente vê crescendo essa diversidade de cachaças para a gente poder degustar aí nos restaurantes e nos bares, né? E muitas vezes por trás ali tem esse profissional que é o sommelier. E aí, se possível, né, esse sommelier conseguiu colocar ali uma tacinha para a gente poder fazer essa degustação e apreciar esse produto. Cachaça é arte, é história, Exato. é cultura e é conhecimento. E não é só para velho. Né? Não, não mesmo. Estamos aqui com um cachaceiro profissional. Profissional. Jovem, que entende, bebe cachaça de forma consciente e produz drinks maravilhosos. Exato. Tá tão bom esse barzinho de prosa aqui, mas a gente tem que finalizar para continuar no palito. Sim. Mas antes tem aquelas perguntinhas clássicas que eu faço para os meus convidados amigos aqui, né? Vamos consultar o caderninho aqui. Então, para finalizar esse momento, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi enriquecedor, uma aula de coquetelaria, uma aula sobre cachaça, sobre harmonização, uma aula sobre mixologia, sobre caipirinha, sobre bares. Isso é Belo Horizonte, isso é Minas Gerais. A gente está falando de um bartender, ele falou de vários aqui, tem tantos outros que fazem da nossa capital um lugar de muito acolhimento, de muita hospitalidade, conhecida e reconhecida pelos bares. E a gente agradece também todos esses patrocinadores, essas marcas que fazem parte desse programa. Vou finalizar com mais um brinde aqui. Opa! Saúde! Saúde! Opa! Aí sim! E te fazer algumas perguntas, vou falar algumas coisas e o que representa para você, tá? Minas Gerais. Minas Gerais é a nossa essência, né? É o nosso berço. Mineiridade. Mineiridade, a nossa essência destilada. Oh. Bar. Bar é um ponto de encontro, um ponto social. Amor. Amor é um sentimento muito nobre, né, que a gente sente principalmente por nós mesmos, por pessoas queridas e ocasionalmente, se a gente tiver sorte, pela nossa profissão também. Show. Uma bebida preferida? Cachaça. Cachaça. Tá. Um ídolo? Um ídolo. Não necessariamente. Mestre Derivan. Mestre Derivan. É da coquetelaria. Da coquetelaria. O que é família para você? Família são as pessoas que a gente quer bem e que nos querem bem de volta. Lindo. Lição com sucesso. Lição com sucesso. Filosófica essa. Profunda. Mas o sucesso ele vem depois de muita falha. Então, a lição é essa. Então você já respondeu o que é a lição com fracasso. O fracasso é a maior lição para chegar ao sucesso. Exatamente. Muito bom. Agora foi filosófico. Algo que você não aceita, assim, para mim isso... Desrespeito. Né? Uma música. Aquela do coquetel que você tá ali. Interessante, hein? A gente vai mergulhando profundamente. Tem várias, né? Pode ser aquela que você está pensando. Eu não estou pensando em nada. Vamos pular. Comida.
Comida. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro. Harmoniza bem com a cachaça. Com tudo. E para finalizar, Belo Horizonte. Belo Horizonte é o centro. É o centro. Foi feito para ser e é até hoje. Belo Horizonte é meu país. Exato. Ah, coisa boa, hein? Obrigado, Thiago Secote. Valeu pela experiência. Saúde. Tamo junto. Um barzinho de prosa continua. Saboreie nosso cardápio de boas ideias.